Meu nome é Sheila Hansen e eu trabalho com análises sistêmicas. E hoje eu vim aqui para te mostrar algo muito comum em vários atendimentos que eu faço a respeito da lei do equilíbrio entre dar e receber. Muitas pessoas têm muita dificuldade em organizar esse equilíbrio na vida quando o assunto é filhos e os seus pais, né? Então, é muito comum que exista uma desordem no dar e receber entre pais e filhos. Por quê? Porque os filhos, muito preocupados e muito com sentimento de gratidão muito forte, têm dificuldades em desapegar dos seus pais para poder viver com a sua família, né? A sua família nova, né? O seu cônjuge e os seus filhos. Eles têm muita dificuldade de desapegar da sua família de origem para se apegar à sua família atual. Isso é muito comum e eu entendo, porque realmente pode trazer sentimentos de culpa, pode trazer sentimentos de ingratidão da parte do filho para o pai, da parte do filho para a mãe, ou até mesmo dos próprios pais acharem que estão sendo largados, que estão sendo abandonados. Mas por que eu quis trazer esse assunto aqui? Porque além dele ser muito recorrente, é importante que vocês entendam que quando um filho não consegue desapegar de maneira saudável dos seus pais para poder viver a sua vida com a sua família atual, pode ocorrer a morte familiar. Sheila, como assim morte familiar? Eu não consegui entender esse negócio. Então eu vou fazer aqui uma dinâmica que eu acho que vocês vão conseguir entender e pode ser que impacte um pouquinho no seu coração aí, se você estiver passando por essa circunstância, tá bom? Então vamos lá. Vamos imaginar que existe aqui o pai e a mãe, né? Eles dois se casaram, tiveram filhos, e esses aqui são os filhos. Essa é a filha. E ela se casou, né, com a pessoa ali que ela se apaixonou. Então aqui, a partir do momento que ela se une a essa pessoa, existe aqui um distanciamento entre a família de origem, né? Ela sai daqui do seu papel de filha e vai exercer a função de papel de esposa neste sistema. Nesse sistema ela sempre será filha, nesse sistema ela sempre será esposa. Mas também pode acontecer de ela, neste sistema, ser esposa e ser mãe, porque pode ser que ela venha a ter uma filhinha. Mas aí o que eu quero trazer para vocês em relação a isso? Vamos colocar aqui que uma cliente, essa cliente mulher, ela está com dificuldade de desapegar da mãe, tá? Ela quer fazer as coisas com a família dela, mas ela não consegue ficar longe da mãe, porque a mãe requer cuidados, a mãe, enfim, N situações. E assim, gente, uma palavra de cautela aqui, não estou dizendo que ninguém tem que abandonar o pai nem abandonar a mãe. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é o doentio, tá? A falta do equilíbrio entre dar e receber. Então, o que acontece? Vou tirar aqui os homenzinhos porque vocês já entenderam aqui a dinâmica. Mas aí, o que é aqui que eu quero trazer para vocês? Quando essa mãe dá à luz a essa filha, ela dá para essa filha essa força de vida para a filha, certo? Ela deu para essa filha toda essa força. E a filha, com essa força, segurança da mãe e também da figura paterna, ela cresce e aí ela se casa e daí então ela vai ter a sua filha, correto? Aí o que é agora a hora dela fazer? Passar a força de vida que a mãe deu para ela, passar isso adiante, né? Passar para a filha. Só que nesse movimento, quando ela vai passar para a filha,
ela percebe que ela está entre a mãe e a filha. E aí ela se sente dividida. Eu não posso dar toda a energia que eu recebi da minha família para minha filha, porque como vai ficar a minha mãe? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa energia. Eu vou deixar metade com a minha mãe, metade com a minha filha. Aqui já começa a ter problemas. Porque se você deixou metade com a sua mãe e metade com a sua filha, não sobrou energia de vida para você. Não tem força de vida para você. Você cuida da sua mãe, você cuida da sua filha. E você fica sem. Então aqui já há um problema. Segundo problema. Esta criança vai crescer e ela vai se tornar uma adulta. Então vamos trocar aqui, né? Ela vai se tornar adulta. E aí o que vai acontecer? Com a força que ela recebeu da mãe, ela vai crescer, ela vai se tornar adulta e ela também vai se casar. E aí ela também vai ter a filha dela. E aí, ó, nós estamos aqui aumentando as gerações da família, né? Ela vai ter a filha dela. E aí, o que acontece? Ela foi criada por uma mãe muito forte e ela é super apegada com a avó. E ela precisa passar a força de vida para a mãe, porque olha só, a mãe fez tudo pela mãe e pela filha a vida inteira. E agora ela já é idosa e ela não tem nada. Então eu preciso entregar para minha filha metade para ela, metade para minha mãe, porque agora é a hora que minha mãe mais precisa de mim. Mais uma vez essa aprendeu o padrão com a mãe, ficou sem também, deu para a mãe e deu para a filha. Mas vocês podem perceber que a força de vida que veio bem alta da avó diminuiu aqui, né? Diminuiu, porque não tem. Se vai ter que dividir, o negócio tá pegando aqui, né? Aí, gente, essa mulher cresce. Ela cresce e ela também tem uma filha. Ela cresceu com essa força de vida. E aí agora ela também arrumou um cônjuge e também tem uma filha. E agora? Eu dou minha energia de vida para minha mãe ou eu dou minha energia de vida para minha filha? Meu Deus, mas a minha mãe não pode ficar sem. Na minha família a gente sempre deixa um pouquinho com a mãe. Como que eu vou fazer? Já sei. Eu não vou ter uma filha. Eu vou viver sem dar continuidade, eu não vou ter filhos. Isso é muito comum. E aí é onde existe a morte da família. Por quê? Se esta aqui for filha única, por exemplo, e ela não der seguimento aqui, a família acaba aqui. Aqui existe uma trava. A família não tem continuidade. Percebe, gente, como que vai diminuindo até não ter mais? Sheila, então quer dizer que a gente não pode mais cuidar da mãe e do nosso pai? A gente não pode ficar com o nosso pai e nossa mãe depois que a gente tem a nossa nova família? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você não tiver equilíbrio no tanto que você dá para sua mãe, para o seu pai, você vai deixar faltar para o seu filho, tá? O que pode acontecer e que é muito comum, tá? Muito comum. Eu me casei e aí eu vou lá na casa do meu pai e da minha mãe todo domingo. É tradição. Todo domingo a gente almoça junto. Beleza. Ela se casou e aí todo domingo eles vão lá. Todo domingo eles vão lá. Só que aí eles têm um filho, uma filha. E aí todo domingo é dia de ir para casa do pai e da mãe.
Só que esse pai trabalha a semana inteira, de segunda a sábado. O único dia que ele tem folga é no domingo. E aí, no domingo, eles têm que ir almoçar na casa do pai e da mãe. Mas o filho queria tanto passear no parque. A filha queria tanto brincar com o pai e com a mãe. A filha queria tanto passar o dia inteiro assistindo Netflix com o pai e com a mãe. Mas não dá, porque precisa ir almoçar com o pai e com a mãe. Com o avô e com a avó. Quando essa criança cresce, ela tem duas coisas que ela pode fazer. Ou ela se torna submissa, repetindo o padrão da família, ou ela se torna rebelde e ela larga essa família de mão e fica uma pessoa afastada da família. Então eu vou me afastar para eu viver a minha vida e deixo eles de mão. Então tá vendo quando não há equilíbrio, uma coisa não dá certa, né? Os extremos, nenhum dos extremos dá certo. Então eu quero que você reflita sobre isso e que você perceba que se você se encontra nessa posição, pode acontecer de existir morte na sua família, morte familiar no sentido de não dar continuidade na sua família. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima.